Hoje nós vamos começar o estudo da morfologia. Como a gente já havia dito, a gramática ela é dividida em 4 partes. O estudo dos sons, fonologia, o estudo da classificação das palavras, morfologia, a relação entre as palavras, a sintaxe e a semântica, que seria o sentido das palavras. Dentro da morfologia, nós vamos ver cada uma das classes das palavras e vamos entender primeiro a característica de cada grupo. Vale lembrar que nós vamos trabalhar a morfologia juntamente com a sintaxe, já que não tem como trabalhar uma palavra fora de um contexto, fora de um universo linguístico que é a frase. Vamos priorizar a morfologia, depois vamos estudar as funções sintáticas, mas já vamos trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo. A primeira classe de palavras que nós temos é o substantivo. O substantivo é como se fosse uma classe, grosseiramente dizendo, uma classe mãe. É o substantivo que permite a comunicação. É por meio do substantivo que a gente pode pôr nome nas coisas da realidade e transportá-las para o universo linguístico. Dentro disso aí, é o substantivo que representa os objetos, as pessoas, os sentimentos, os lugares. O substantivo é a classe de palavras que nomeia. Nomeia qualquer coisa. Sentimento, saudade, amor, tristeza, lugares, Belo Horizonte, casa, shopping. Substantivo dá nome. Sendo assim, ele é uma classe de palavras variável. É a classe de palavra que varia em gênero, feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Quando a gente fala de flexão, a gente está falando de alguma coisa que a gente acrescenta à palavra para que ela mude, acrescente significado ao seu sentido. Por exemplo, quando eu falo menino, se eu coloco a desinência é terminação de plural, que é o S, e passo para meninos, agora eu tenho aí não uma unidade, mas um grupo. Nós temos a flexão de gênero, que teria mais ou menos definido a desinência O para o masculino, menino, e a desinência A para o feminino, menina. Isso não é absoluto, já que a gente tem colega, por exemplo, que é um substantivo que não varia em sua forma em gênero. A flexão de gênero do substantivo colega seria a colega no feminino e o colega no masculino. Da mesma forma que ônibus, o ônibus e os ônibus, o que marca o singular e o plural nessa estrutura seria o artigo. Além de ser uma classe que flexiona, a gente tem que saber que o substantivo, ele exerce a função, e aí eu já não estou mais na morfologia, eu estou na relação. Ele exerce a função na frase de ser a palavra mais importante. Na frase não, no grupo em que se encontra. Se a gente for avançar lá na frente do curso, a gente vai ver que o substantivo vai ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto, núcleo do predicativo, núcleo da adjunta adverbial, da adjunta de nominal e um tanto de outras funções. Mas o básico, o mais importante, é que ele é sempre a palavra mais importante do grupo em que ele se encontra. A partir daí, vamos começar a analisar uma frase. Sempre que a gente for trabalhar com uma classe de palavras, nós vamos trabalhar com uma frase, com um universo linguístico menor que seria a nossa frase. A partir disso aí, nós vamos lembrar de uma coisa. Frase é tudo aquilo que tem sentido completo, tendo o verbo ou não. Vamos entrar isso com mais detalhe lá na sintaxe. Mas até então, vamos lembrar disso. Frase comunica. Se eu digo silêncio, comuniquei, frase. Se eu digo calha a boca, comuniquei, frase. A frase que tem verbo tem um nome especial que é período. Nós vamos aprender lá na frente o período simples e período composto. O mais importante é que os nossos exemplos, eles serão sempre períodos. Porque dentro do estudo tradicional, a gente estuda sujeito, predicado, objeto direto de orações. E oração tem verbo. Resumindo, a partir de hoje, vamos começar a trabalhar as classes das palavras dentro de períodos. São universos linguísticos com verbos. Dentro disso aí, nossa primeira frase, o nosso primeiro período seria: aqueles meus 2 livros preferidos são raríssimos. Sempre que a gente se depara com uma frase ou com um período, melhor dizendo, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o verbo. O verbo, ele direcionaria a nossa análise. Mais à frente vamos discutir período nominal, outras coisas, mas até então vamos nos guiar pelo verbo. O verbo dessa frase é o são. Depois de olhar o verbo, a gente tem que fazer o seguinte: dividir essa frase em 2 grandes grupos. Os menos esquecidos devem se lembrar que esses 2 grupos são sujeito e predicado, mas o nome não me importa agora. Dentro da linguística existe um livro que diz o seguinte: entre o sujeito e o predicado existe uma pausa básica na hora da pronúncia. Aqueles meus 2 livros preferidos
são raríssimos. Essa pausa, inclusive, nos leva a um erro frequente, que é uma vírgula entre o sujeito e o predicado, que é incorreta. Há um tempo, pelo menos na minha época, estudava-se que quando a gente respira, a gente põe uma vírgula dentro do português. Isso fez com que a gente, no decorrer da vida, tacasse vírgula entre o sujeito e o verbo. Porque, como eu acabei de dizer, existe uma pausa, uma respiração natural quando a gente vai pronunciar a frase. Mas isso não quer dizer que haja vírgula. Nós vamos aprender lá no finalzinho do curso que a vírgula ela tem função sintática. E ela não pode separar termos essenciais dentro de uma estrutura. Ou seja, não se pode usar vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o sujeito e o verbo. O fato aí é que quando eu enunciei essa frase, quando eu disse, aqueles meus 2 livros preferidos são raríssimos, eu indiquei para vocês que eu tenho um primeiro grupo, que seria aqueles meus 2 livros preferidos. E eu tenho um segundo grupo, que seria raríssimos. Cada grupo no português tem uma palavra, ou às vezes mais, mas tem uma palavra que é a palavra central, que é o núcleo. Eu costumo brincar que em português não existe igualdade social. A gente sempre tem uma que é mais importante e outras que são subordinadas a ela. Estou usando a palavra subordinada porque a gente tem a noção de que coordenação e subordinação existe só lá no período composto. E não é assim, não. A relação de dependência existe desde o período simples. E se a gente for pensar aqui, a palavra mais importante do primeiro grupo é livros. Por que é livros? Ora, eu fiz a frase para comunicar, para falar sobre livros. A partir daí, eu vou dizer que livros é nome. Nomeia o objeto de leitura. Flexiona. Livro no singular, livros no plural. E, além disso, é o núcleo da expressão em que ele se encontra. Ele é um substantivo. A partir daí, já vamos aproveitar e vamos analisar tudo. No segundo grupo, que é a parte verbal, porque eu fiz a divisão assim, do verbo para lá, parte verbal, do verbo para cá, parte não verbal. Nós teríamos uma palavra também que seria a mais importante, que seria o núcleo. Geralmente, na parte verbal, o núcleo é o verbo, é o elemento principal. Acontece que existem alguns verbos que são chamados verbos de ligação. Existem alguns linguistas, o Bechara, por exemplo, que já defende a não existência do verbo de ligação. Mas nós vamos por aí para sermos mais didáticos. Dentro disso aqui, nós temos uma realidade que é, nessa construção, o verbo não ser núcleo. Por que ele não é núcleo? Ele é o considerado verbo de ligação. Por quê? Queridos, o verbo de ligação ele está dentro de um grupo dos verbos que são chamados de relacionais. Nós temos basicamente 3 tipos de verbo. Verbo que indica ação, comer, andar, chegar, fazer. Verbo que indica fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampejar, que são de ação, mas não tem sujeito, vamos ver à frente, e os verbos relacionais. Verbo relacional, ele exerce a função de ligar, e uma coisa vocês podem guardar desde o dia de hoje. Elemento de ligação no português não exerce função sintática. Eu faço uma analogia mais ou menos com um casamento. Quando você casa com uma pessoa, você usa uma aliança, que é um elemento de ligação. O mais importante no casamento não é a aliança, espero que não, mas o marido ou a esposa. Esse elo, ele serve para estabelecer uma relação entre o marido e a esposa, indicar, olha, eles estão ligados, mas ele não exerce a função de ser o marido ou de ser a esposa. Vale lembrar que existem casamentos sem alianças, mas não existe casamento sem a segunda parte, o marido e a esposa. Talvez até fosse mais fácil se existisse, mas não existe. A partir daí, assim como na realidade, no português, elemento de ligação não exerce função sintática. Nós vamos mexer lá na frente, preposição, conjunção, que são classes relacionais, não vão exercer função no português. Sendo assim, se não exercem função, não podem ser o núcleo. Vou fazer um xizinho aí para representar para vocês que ele não é a palavra mais importante. Dentro disso aí, eu quero lembrar de uma coisinha. Eu sei que esse verbo não indica uma ação expressa pelo verbo e que ele estabelece uma relação, uma ligação, mas não basta até aí. Se ele liga, ele tem que ligar 2 informações. Qual que é a ligação aí? Ora, se eu disser para você que raríssimos é característica de livros, você concorda? Como assim? Ora, se ao invés de livros eu tivesse escrito revistas, ficaria aquelas minhas 2 revistas preferidas são raríssimas.
Vejam que quando eu altero livros para revistas, raríssimos muda para raríssimas, o que mostra que existe uma relação, um elo entre essas duas palavras. Isso aí é uma dica, não é uma dica, mas é uma realidade que você tem que carregar sempre com você. Sempre que eu alterar uma palavra e a outra também sofrer alteração, é porque elas estão ligadas. Indica de fato que o som é verbo de ligação. É verbo de ligação porque liga. Liga a característica de raríssimos a livros. Tá certo? A partir daí, nós vamos lembrar de uma outra coisa. Tirei os núcleos. Qual que será o núcleo da outra parte? Provavelmente, se são não é a palavra mais importante, o núcleo, a palavra mais importante, só pode ser raríssimos. Não sei se vocês se lembram dessa informação, mas depois que eu tiro o núcleo, a palavra mais importante, o elemento fundamental, todas as outras estão ligadas a ela. Aí fica fácil. Vou dizer para vocês que aqueles especifica livros. Afinal de contas, se livro é o núcleo, todas as outras palavras estão ligadas a ele. Meus também, dois também, preferidos também. Só saber que livros está no masculino e plural e todas essas outras palavras também estão no masculino e plural. Ficou fácil. Tem uma outra ligação também, que é raríssimos em relação a livros. Ou seja, tanto aqueles quanto meus, quanto dois, quanto preferidos, quanto raríssimos, se referem a livros e por isso concorda com ele. Existe uma nomenclatura que eu vou mexer mais à frente, que é uma nomenclatura de determinante e determinado. Vou só apresentar agora. Posso dizer para vocês que livros foi determinado, especificado, caracterizado por essas palavras, que, na verdade, são determinantes de livro. Como assim? Preferidos determina livro, especifica livro, caracteriza livro. Vamos classificar para a gente aproveitar aí a frase. Vou dizer que aqueles é pronome. Vamos aprender mais à frente. Mas a gente já sabe que pronome ou substitui ou acompanha o nome. Neste caso, está acompanhando livros. Meus também é um pronome, até pronome possessivo. Também vamos aprender à frente. Dois é um numeral, porque quantifica livros. Livros é substantivo, preferidos é adjetivo. Daí, a gente pode ir lá na outra expressão e ver que raríssimos também é um adjetivo de livros. Também caracteriza livros. Se eu fosse aproveitar, já que eu vou aproveitar para falar da sintaxe também, nós vamos combinar o seguinte. Sempre que fizermos a análise de uma frase, nós vamos colocar a classificação, a morfologia em cima e a relação, a sintaxe embaixo. Então, eu vou dizer para vocês de uma forma bem clara. Livros é a palavra mais importante da primeira expressão. Então, só pode ser núcleo. Todas as outras palavras estão juntas desse núcleo na mesma expressão. Alguém pode perguntar, uai, mas aqueles não está junto de livros, tem umas palavras no meio. Não interessa. Se eu tampar uma expressão e ficar só com a primeira, aqueles meus dois livros preferidos, tanto aqueles quanto meus, quanto dois, quanto preferidos, estão na mesma expressão de livros, estão junto de livros. Então, exerce a função de adjunto adnominal. Eu já falei, vou repetir. Adjunto, ad no português significa junto. Junto lembra junto. Ad, junto de novo. Então, adjunto adnominal, junto do nome, para não esquecer jamais. Agora, raríssimos é uma característica de livros, só que ele não está junto do nome no sujeito, é só olhar. Ele está na outra expressão, na parte verbal, que eu estou avisando para vocês, que chama predicado. Então, ele não está junto do nome, ele está no predicado. Ele é chamado de predicativo. Isso, gente, que é cobrado nas provas de hoje. Preferidos e raríssimos são características de livros, mas um está junto do nome, o outro está no predicado. Embora tenham a mesma classificação, não realizam a mesma função na frase. Fácil, não é?